Nossa aula agora é sobre Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo contemporâneo, morreu há pouco tempo, um francês, muito importante para a filosofia contemporânea, para a nossa época, para a nossa realidade. E assim como outros filósofos, ele não se limita a algo distante, como muita gente pensava há tempos atrás, ou talvez ainda pense, que o filósofo pensa sobre coisas que não têm a ver com a realidade, com a vida cotidiana, né? A ideia do filósofo na Torre de Marfim, distante do mundo, distante da realidade, viajando na maionese, digamos assim. Ora, o Foucault é mais uma prova entre muitas de vários pensadores de que isso está equivocado. Foucault vai mostrar no seu pensamento o quanto outras áreas, como a própria filosofia que estuda a política, a psicanálise que estuda as formas da mentalidade humana se constituírem, a questão da sexualidade, ele vai estudar a própria história. Foucault vai trazer uma coisa inovadora para a filosofia e para as ciências de modo geral do século XX. Qual é? Algo que já tinha sido falado antes por outros teóricos, como Nietzsche, que fala sobre a importância da afirmação da vida, entender, segundo Nietzsche, que a moral não é única, que a moral vai mudando de acordo com o tempo, e que a moral pode ser também as regras morais, o que é certo e o que é errado, enfim. Pode ser usada a moral como instrumento de poder, de dominação, de injustiça, de coisas ruins. Então, muita gente, Nietzsche falava isso e Foucault vai comprovar nos estudos dele, que se enche de autoridade, de ser o dono da verdade. Eu digo que é certo ou errado. Muitas dessas pessoas, segundo a história mostra, segundo os estudos filosóficos mostram, são pessoas que usam disso para uma fraude, para explorar, para prejudicar, para mentir, para fazer atos muito desumanos. Não é por acaso que a gente tem muitas autoridades aí, não generalizando, óbvio, tem gente boa e ruim em todo canto, mas muitas autoridades usam seu poder de influência para poder fazer coisas terríveis, não é? Pedofilia, corrupção, roubo, assassinatos, violências de todo tipo e desumanidade de todo tipo, infelizmente. Então, o Foucault tem, entre muitas coisas que ele estudou, ele vai dizer uma coisa fundamental, que é a ideia de arqueologia. Que ideia é essa? Tá? Nietzsche usava algo parecido, que é a genealogia. Né? Genealogia, já falamos antes, é você buscar os ancestrais da sua família e, no caso da moral, de onde vem esse costume moral, essa ideia de que assassinato é errado, de que adultério é errado, de que mentira é errado. De onde vêm essas ideias? Estudar a genealogia, de onde vêm as ideias morais, de onde vêm os valores até chegar na atualidade. Isso é importante. No caso de Foucault, ele vai além, vai falar de uma arqueologia. Arqué, em grego, é princípio. Vocês sabem que tem uma ciência chamada arqueologia que mexe com escavações. No caso da filosofia, ela não faz estudo prático de escavar terrenos, né, para descobrir restos de faraós, de civilizações antigas, como é o caso do estudo no Marajó, né, pessoal? Os tesos no Marajó são elevações, como se fossem barrancos, que descobriu-se depois de muitas escavações arqueológicas, que eram, na verdade, cemitérios indígenas. Foi onde se acharam, e se acha até hoje, cerâmicas de 8, 10 mil anos. Né? Se acham restos de objetos utilizados por esses povos antigos. Né? Então, a arqueologia é essa ciência da descoberta do passado para entender o presente. Isso é importante. A ancestralidade mostra a nossa história. O que aconteceu, desculpem, o que se passou com a humanidade, com o mundo até chegarmos aqui, ok? Então, no caso da arqueologia filosófica do Foucault, o que ele vai propor? Uma arqueologia dos valores morais. E aí ele vai estudar, por exemplo, a história da medicina. Como é que a medicina era antes? Como é que ela vai sendo tratada? Ela sofreu preconceitos, perseguições? Ele vai mostrar que sim. Tem um filme muito bom que fala sobre essa mudança e mostra um médico na Idade Média, como ele era incompreendido e como ele foi perseguido e como as pessoas entendiam a medicina como fosse uma coisa de magia, assim, uma espécie de bruxaria.
Se eu não me engano, o nome do filme é O Físico. Mas eu posso passar para você essa referência. Então, ele vai estudar medicina, vai estudar também a loucura. História da Loucura é um livro famosíssimo dele. Como é que as pessoas com problemas mentais foram tratadas durante a história humana. E a gente sabe disso, né? Preconceitos, perseguições. Até hoje muita gente tem preconceito. Mas ele vai mostrar isso na história. Por que essas pessoas eram consideradas endemoniadas? Porque até hoje muita gente pensa assim. Por que o problema mental ou psiquiátrico, como hoje é, ou algo neurológico, como é o caso da epilepsia, era visto como uma coisa terrível, as pessoas não chegavam perto, excluíam quem tinha essas doenças. Né? Então, como é que a loucura vai ser tratada? Como é que a sexualidade das pessoas, homens e mulheres, vai ser tratada durante o tempo? A questão de tentar determinar o que é certo e o que é errado vai atravessar, então, toda a moralidade humana. Foucault vai estudar, então, as formas arqueológicas, escavando o quê? Escavando nossos costumes. Como é que ele vai fazer isso? Através de objetos, também quando precisar estudar, mas fundamentalmente por textos antigos, livros, documentos, gravuras antigas, retratos antigos. E ele vai conseguir um trabalho fantástico. Esse trabalho do Foucault, então, vai centrar-se num tratamento histórico, de mostrar que tudo para você estudar, você tem que saber bem a história daquela coisa. A medicina, estude a história da medicina. Entender o Brasil, entender a história do Brasil. Entender bem a linguagem, a língua portuguesa, a literatura, tem que entender a história disso. Eu não posso ser um grande físico, um grande astrônomo, um grande pensador, um grande médico, sem estudar quem veio antes de mim. E entender como é que se deu esse processo. Isso é fundamental. Ok? Bem, Foucault, para a gente, vai ter uma área específica que nós vamos tratar aqui, onde ele vai falar da história da disciplina. A palavra disciplina tem um sentido específico, não é disciplina de escola, tá? Especificamente separando. A disciplina tal, geografia, história, não é disso. Tem a ver com escola? Tem, mas tem a ver com muito mais que escola. Tentando entender como as pessoas da modernidade e hoje em dia se comportam, Foucault começa a escavar e começa a descobrir que o homem moderno, que é nosso jeito de pensar da modernidade, não nasceu agora, nasceu há tempos atrás. E vai sendo construído da Idade Antiga, da Idade Média, principalmente para cá. Como é que ele vai perceber isso? Ele vai estudar como é que as sociedades trabalhavam a disciplina, a vigilância das pessoas e a punição, num livro fantástico chamado Vigiar e Punir. Ele vai mostrar a história dessa determinação do que é certo e o que é errado, das leis, e quando a pessoa desobedecia às leis, o que era feito. A gente sabe disso na história, né? Pessoas queimadas vivas, torturadas, pessoas assassinadas sem direito à defesa, pessoas julgadas e expulsas sem direito à defesa. E ele vai mostrar, desde o começo do livro, vai já chocar, porque o começo do livro Vigiar e Punir é uma execução, a descrição que está documentada até hoje em museus na França, em bibliotecas, de um rapaz que era ladrão, mas também tinha assassinado alguém próximo, e ele é executado em praça pública. Durante esse período, final da Idade Média para a Idade Moderna, ainda era muito comum execuções públicas. Não só na Europa, mas nas colônias, como aqui. Dilaceração, esquartejamento para separar os braços, como foi feito com o Zumbi dos Palmares. O Zumbi foi vítima de uma armadilha, de uma tocaia covarde. Pagaram alguém para atrair Zumbi, porque as forças armadas do governo não conseguiam vencer. O Quilombo dos Palmares era organizadíssimo e as pessoas viviam bem lá, não existia pobreza no Quilombo dos Palmares, tudo era dividido e isso causava ódio, porque o povo de lá não era explorado pelo governo. E várias tropas do governo foram lá e foram derrotadas, mas com uma traição conseguiram capturá-lo, matá-lo e espalharam pela cidade, né?
do Recife as partes do corpo de Zumbi dos Palmares. Fizeram algo parecido com Jesus, né? Essa execução exemplar para todo mundo ver. Então, no livro começa com uma execução assim, onde a pessoa tem dilacerada seus braços, seu corpo inteiro, maltratado de modo terrível. E as pessoas, acreditem, isso era muito comum. As pessoas vibravam, era uma diversão de domingo. Isso acontecia, como eu falei, lá na Europa e nas colônias. Enforcamentos, decapitação, todo tipo de massacre, de violência, a violência da punição. Só que o Foucault vai mostrar que isso vai, de acordo com o tempo, mudando. Hoje em dia ainda existe essa coisa do público gostar? Parece que sim, né? Muita gente, em vez de ajudar, fica filmando acidentes, filmando brigas, como se fosse uma diversão ver o outro se dar mal. Fosse mais importante tirar foto, filmar e compartilhar as pessoas sendo espancadas, sofrendo, morrendo num acidente de carro, do que tentar ajudar e chamar alguém. Foucault vai dizer então que muita coisa mudou e muita coisa permaneceu. A vigilância permaneceu, mas mudou. A forma de vigiar, que antes eram com soldados, com gente ameaçando, que na ditadura militar no Brasil e em outros países era com gente infiltrada, paisana, disfarçada para te dedurar, como vizinhos conhecidos que mentiam para que você fosse preso, né? Inventavam coisas. Enfim, essa forma de vigilância vai mudar, vai ficar mais leve, mais ou menos, ela vai se sofisticar. Assim como um celular sofistica a comunicação, não é? Melhora, refina, disfarça. A sociedade disciplinar vai virar essa sociedade da vigilância moderna. Percebam, nós temos a execração, a violência pública, a punição pública desumana, terrível. E hoje em dia você vai ter um pouco de transformação disso. As prisões, a gente sabe que tem, todo mundo sabe, torturas e muita coisa ruim nas prisões, sofrimento, desumanidade. Mas muita gente prefere não falar nisso ou prefere fingir que não enxerga. Porque se você não está vendo, tudo bem, né? Mas existe algo além disso. E aí Foucault vai falar, nós vamos detalhar depois, sobre como a disciplina, ela se antes era nas escolas, em casa, em todos os lugares, feita de modo violento, agressivo, não pode, isso pode, é obrigatório. Hoje em dia existe, isso existe, mas em escala menor. Na escala maior, como é que se dá o domínio hoje em dia? Como é que se dá a vigilância? Através de meios mais sofisticados. Onde é que existe a vigilância? Em instituições, que eles chamam de instituições disciplinares, prisões, quartéis e formações de policiais e de militares em geral, hospitais, escolas, religiões e, fundamentalmente, na sociedade como um todo. Nós nos transformamos numa sociedade disciplinada, mas agora a disciplina está escondida e a vigilância está escondida. Tá? Primeira coisa, então, para a gente pensar agora, a sociedade ainda tem formas de violência, de punição e de vigilância muito grandes. Só que essas formas de violência e de punição estão disfarçadas, estão dissolvidas no meio da sociedade.